Está escrito em Salmo 90, versículo 7, o seguinte: Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, estamos atemorizados. Meu irmão, minha irmã, no Salmo 90, Moisés medita sobre a relação entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. A partir do versículo 7, ele começa a refletir sobre a gravidade da condição humana diante da ira e do juízo de Deus. Esse versículo nos confronta com a realidade do pecado e da separação que existe entre um Deus santo e os seres humanos falhos e pecadores. Moisés, então, expressa a sensação de ser consumido pela ira de Deus, algo que, à primeira vista, pode ser desconfortável, mas que é essencial para entendermos a necessidade de arrependimento e a grandeza da misericórdia divina. Este versículo nos chama a refletir sobre a seriedade do pecado, sobre a justiça de Deus e sobre o chamado ao arrependimento. O versículo começa com Moisés dizendo: Pois somos consumidos pela tua ira. Essa declaração revela a realidade do pecado humano diante de um Deus santo e justo. A ira de Deus nas Escrituras não é uma reação impulsiva ou descontrolada, mas é a resposta justa de Deus ao pecado e à rebelião humana. Ela está diretamente ligada à sua justiça e à sua santidade. Quando Moisés fala de ser consumido pela ira de Deus, ele está descrevendo a intensidade da consequência do pecado, a separação de Deus, o sofrimento e a morte. A ira de Deus nos lembra que o pecado não é algo trivial, mas sim uma ofensa séria à sua santidade. A reação de Deus contra o pecado é justa, porque Ele é santo e não pode tolerar a maldade. Este versículo nos desafia a reconhecer a gravidade do pecado e a necessidade de nos afastarmos daquilo que desagrada a Deus. Vivemos em uma sociedade onde o pecado muitas vezes é minimizado ou ignorado, mas a Bíblia nos ensina que diante de um Deus santo, o pecado é uma realidade séria que exige arrependimento. A segunda parte do versículo diz: E pelo teu furor estamos aterrorizados. Aqui Moisés descreve o impacto da ira de Deus sobre os seres humanos, o aterrorizar. Esse temor não é simplesmente um medo racional, mas um reconhecimento da grandeza de Deus e das terríveis consequências de viver em rebelião contra Ele. O furor de Deus é a sua ira, sua santa e justa indignação contra o pecado. E essa reação de Deus deve nos levar a um estado de temor reverente e arrependimento também. O medo que Moisés descreve não é um medo paralisante, mas um temor reverente diante da justiça e da santidade do Senhor. Quando compreendemos a seriedade do pecado e a inevitabilidade do juízo divino, somos levados a refletir sobre a nossa própria vida e nossas ações. Esse aterrorizar nos chama a uma profunda humildade diante de Deus, reconhecendo a nossa dependência dEle e a nossa necessidade da sua graça. Embora o versículo 7 fale sobre a ira e o furor de Deus, não podemos perder de vista a grandeza da sua misericórdia e graça. A Bíblia nos ensina que, embora merecemos a ira de Deus por causa dos nossos pecados, Ele, em seu amor, nos oferece o perdão por meio de Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz satisfaz a justiça de Deus e nos proporciona reconciliação com o Pai. O temor que este versículo provoca em nós deve nos levar a um lugar de arrependimento e de busca pela graça que somente Deus pode oferecer. A ira de Deus é real,
mas também é real a sua misericórdia. Quando reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa necessidade de perdão, podemos experimentar o amor e a graça de Deus em Cristo. O temor de Deus não deve ser uma causa de desesperança, mas de um profundo anseio por sua presença e por seu perdão. A verdadeira resposta ao temor do juízo de Deus é o arrependimento e a busca por uma vida que glorifique a Deus. O versículo 7 do Salmo 90 é um versículo que nos confronta com a seriedade da ira de Deus diante do pecado. Ele nos lembra que sem arrependimento estamos sob o juízo de Deus. No entanto, este versículo também nos leva a um lugar de reflexão sobre a necessidade de buscar a misericórdia de Deus. O temor do juízo divino deve nos levar ao arrependimento e à busca pela reconciliação com Deus, que oferece perdão através de Jesus Cristo. A ira de Deus não é um fim, mas um ponto de partida para reconhecermos a necessidade da sua graça e para vivermos de acordo com a sua vontade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.